alegria Cristo ressurgiu. No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus diz: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje nos contextualiza lá em Jerusalém, a entrada do templo. Pedro e João tinham subido ao templo para a oração da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Um homem coxo de nascença que estava à entrada do templo mendigando, dirigiu-se a Pedro e a João para pedir-lhes esmola. Pedro avisou de que não tinha nem ouro nem prata para oferecer, para atender o pedido daquele mendigo, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, curou-o. A multidão, quando viu aquilo, ficou cheia de assombro e espantada. E a multidão então reuniu-se sob o chamado Pórtico de Salomão, o pátio, para ouvir da boca de Pedro a explicação para aquele estranho fato. Como é que eles conseguiram curar aquele aleijado? Aí é que entra então o contexto da leitura que nós escutamos hoje do Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje. Pedro, dirigindo-se aos israelitas, lhes dá então a entender que o gesto libertador que beneficiou aquele homem coxo foi realizado em nome de Jesus. Aquele mesmo que eles haviam entregue a Pôncio Pilatos para ser condenado, morto, mas que estava vivo, havia ressuscitado. Então Pedro, na sua colocação, mostra que o projeto de Jesus não acabou, não terminou lá naquela cruz,
como muitos queriam que assim acontecesse, matamos e acabou então essa história de que Jesus era filho de Deus. Então Pedro mostra que o projeto de Jesus ainda continuava sendo realizado. Mostra que Jesus está vivo. E naquele gesto de Pedro, de aproximar-se daquele homem doente, daquele homem aleijado, daquele mendigo, e ele faz um gesto justamente nobre, já é um grande sinal, uma grande atitude, para que todos pudessem ver que realmente Jesus estava vivo, não estava morto, estava vivo. Então, por isso que aquela multidão ficou espantada, assombrada, ficou admirada com todo aquele episódio. Toda essa cena, toda essa realidade apresentado para nós na primeira leitura de hoje, nos leva a um questionamento. Como é que os nossos irmãos que caminham ao nosso lado podem descobrir que Jesus está vivo e fazer uma experiência de encontro com Cristo ressuscitado? Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de entender que Jesus estava vivo pelo gesto de Pedro e de João. E depois Pedro e João indicaram como é que aquelas pessoas poderiam fazer uma experiência de Jesus ressuscitado, reconhecer os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e buscar a salvação. E nós hoje? Como é que as pessoas que estão aí bem perto de nós podem também fazer este mesmo caminho? Para Lucas, a pessoa que escreveu justamente o Atos dos Apóstolos, e conforme escutamos no relato da primeira leitura, o fator decisivo para que os homens descubram que Cristo está vivo e possam fazer um caminho com Ele é o testemunho dos discípulos. Pedro e João deram um bonito testemunho. Nós hoje também, se dermos um bonito testemunho, que acreditamos que Jesus está vivo, e nós damos esse testemunho, não só em palavras, mas também em gestos, a gente vai ajudar muitos irmãos e irmãs a fazerem esta descoberta na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está vivo e apresenta-se aos homens do nosso tempo nos gestos de amor, de partilha, de solidariedade, de perdão, de acolhimento. Quando você ama uma pessoa, quando você reparte alguma coisa com alguém, quando você socorre alguém que está passando por uma necessidade, quando você doa o perdão, quando você acolhe as pessoas na sua vida, a trata bem, com respeito, você está dando testemunho. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e que você está fazendo este caminho de ressurreição. Aquela tua atitude é um convite para que o outro também faça essa mesma experiência. Jesus está vivo e atua no mundo quando os cristãos se comprometem na luta pela paz, pela justiça, pela liberdade, pelo nascimento de um mundo mais humano, mais fraterno, mais solidário. Quando você não se conforma que existe tantas pessoas sendo tratadas desigualmente, e quando você começa a trabalhar, a conscientizar, a transformar uma realidade, você está fazendo a experiência da ressurreição. Você está dando testemunho da ressurreição. E você está ajudando os outros a fazer o mesmo caminho. Um exemplo bem concreto disto: quando você não aceita o aborto, quando você não concorda com o aborto, quando você dá o testemunho
da beleza de ser família, de viver em família. No início, antes da missa, a Marilene apresentou aqui um texto belíssimo sobre a questão de mãe e tudo isso. É família. Então, quando você vive isso, quando você crê isto, você está dando o testemunho de ressurreição e você está levando os outros também a crer que Jesus está vivo e ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, Jesus está vivo e continua realizando aqui e agora o projeto de salvação de Deus, quando os cristãos oferecem aos desanimados a possibilidade de avançar em direção a um futuro de esperança. Oferece aos que vivem nas trevas a capacidade de encontrar a luz e a verdade. Oferecem aos prisioneiros da sua própria fraqueza humana a possibilidade de ter voz e de decidir livremente o seu futuro. Esse tempo que nós estamos vivendo por causa da pandemia é uma oportunidade que temos também de fazer a experiência de Jesus ressuscitado, de dar esse testemunho para os outros e convidar as pessoas a se colocar neste caminho. Não sei você, mas eu tenho encontrado muitas pessoas desanimadas, desacreditadas, desacursoadas, cansadas, já desistindo de muita coisa. Tenho encontrado muita gente assim. Qual que é o nosso papel? Levar a esperança para estes irmãos e irmãs. Quando você faz esse caminho, está bem claro, você crê em Jesus vivo e ressuscitado. Você está apresentando este testemunho para aquele irmão, para aquela irmã. E você está pegando na mão daquela pessoa e convidando-a para que ela possa fazer este caminho conosco. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, quantas coisas somos capazes de fazer, quantas coisas podemos fazer, quantas coisas podemos oferecer para que os nossos irmãos e irmãs possam se aproximar cada vez mais de Jesus vivo e ressuscitado. Por isso então, para iluminar, para clarear toda esta reflexão desta noite, eu gostaria que vocês levassem para casa esta perguntinha, para que ela pudesse ser oração, para que ela pudesse ser meditação, e para que ela pudesse levar você a um compromisso maior com a sua fé. Que pergunta seria esta? Bem simples. Nosso testemunho de vida colabora para que outras pessoas creiam que Jesus está vivo e presente entre nós? A atitude de Pedro e João deixou todo mundo alarmado. A nossa maneira de viver a fé em Jesus ressuscitado causa alguma coisa nas pessoas ou não causa nada? Se causa alguma coisa, é que estamos fazendo a coisa certa. Se não causa nada, se as pessoas continuam indiferentes, se as pessoas continuam mornas, é porque alguma coisa estamos falhando. E a importância de pensar nesta pergunta, de rezar a partir desta pergunta, é para que a gente possa corrigir aonde estamos falhando. Ter compromisso pelo batismo, compromisso de fé. Então vamos acolher tudo isso em nosso coração e nos comprometer de viver esta vida nova em Cristo ressuscitado e ajudar tantos irmãos e irmãs a fazer este mesmo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele